Quem será o companheiro de Francesco Bagnaia a partir da temporada 2025 da MotoGP? Esse é o assunto que não quer calar. E a Ducati, coitada, tá com uma lista ali de candidatos para lá de forte. O Flag to Flag está fazendo uma sequência de vídeos, uma série de 3 vídeos, para falar dos principais candidatos. Eu estou usando a ordem de classificação do campeonato de 2024, então o vídeo de ontem foi sobre Jorge Martin, o de hoje vai falar de Marc Marquez e o de amanhã de Enea Bastianini. E já que é para a gente falar do segundo colocado no campeonato, entre os postulantes a vaga de companheiro de Pecco Bagnaia, a gente tem que lembrar que Marc Marquez não é só o Marc Marquez de 2024. Marc Marquez é um pacote. E a Ducati já deixou claro que a história também vai ser levada em conta. E esse foi um dos sinais de que a Ducati está levando muito a sério a possibilidade de contratar Marc Marquez. Mas vamos relembrar qual é a história de Marc Marquez. Marquez passou 11 temporadas correndo com a Honda. E ele viveu ali momentos de muitas glórias. Ele conquistou 6 títulos mundiais, se tornou um dos maiores vencedores da MotoGP, um dos maiores em números de pódios e poles e voltas rápidas e tudo mais. Só que ele também viveu com a Honda o maior inferno da carreira dele. Depois que ele fraturou o braço direito num acidente na primeira corrida da temporada 2020, a vida dele virou um caos. Ele precisou passar por 4 cirurgias, levou um longo tempo para se recuperar fisicamente. E quando ele estava pronto, a Honda não estava. A RC213V não correspondia às expectativas. E ele também não via nenhum sinal de melhora, nenhum sinal de que essa moto fosse efetivamente ser competitiva. Marquez pediu, Marquez insistiu, mas o Marquez cansou de esperar. E quando a gente olha para a Honda de hoje, a gente entende o lado dele, né? Porque a Honda de hoje, ela mudou e afinal não mudou nada. Ela continua ali na lanterna do Mundial de Construtores, sofrendo para desempenhar, sofrendo para ter resultados. Só que os últimos anos também deixaram dúvidas em Marc Marquez. Se a gente que está de fora olha e fala assim, será que ele ainda é aquele cara? Essa dúvida também o atormentava. E foi isso que ele quis resolver quando ele decidiu romper o contrato dele com a Honda um ano antes do previsto. Quando ele foi para Gresini, ele não estava exatamente procurando um novo caminho. Ele estava procurando uma resposta. E a resposta era, depois de tudo que eu passei, a pergunta era, depois de tudo que eu passei, eu ainda sou competitivo? Para isso, ele precisava da melhor moto. Porque quando você tem a melhor moto, você não tem mais desculpa. Se a moto é boa o suficiente a ponto de ser campeão do mundo, a ponto de ser uma moto vitoriosa com tantos pilotos, e você falha, então o problema está em você. E era isso que ele precisava saber. Se o problema estava nele, ou se a questão era que com aquela Honda não dava mesmo para vencer. Se aqueles tantos milagres que ele fez com ela ao longo da história não podiam mais existir, então ele precisava saber se era ele ou se era a moto. E essa caminhada até aqui na Gresini tem mostrado que aquele Marc Marquez ainda existe. Talvez ele não seja mais tão vitorioso quanto ele foi antes, mas ele ainda é competitivo, ele ainda pode ser um protagonista no campeonato, ele ainda tem força na MotoGP. E as últimas 2 corridas foram uma evidência disso. No GP da Espanha, ele protagonizou um belíssimo duelo contra o Pecco Bagnaia. E no GP da França, tanto na sprint quanto na corrida de domingo, ele escalou o pelotão, largando de 13º para ser segundo. Foi uma performance e tanto. Passadas as 5 primeiras corridas da temporada, o Marc Marquez é o 3º colocado no campeonato. Ele tem 89 pontos, 40 menos do que o Jorge Martin, que é um dos rivais dele nessa disputa pela vaga na equipe de fábrica da Ducati. Marc Marquez tinha dito anteriormente que se ele fosse competitivo, ele gostaria de ir para uma equipe de fábrica para que ele pudesse voltar a lutar pelo campeonato. Depois de Le Mans, ele deu uma ajustadinha nesse discurso e disse que o que ele quer é a moto do ano, independente da cor, independente da equipe. Ele meio que deixou uma porta aberta ali também para ir correr em outros lugares, né? Então muita gente já falou assim, opa, Marc Marquez na KTM. Seria uma possibilidade, não KTM, mas talvez Gas. Mas por que ele é um candidato forte para a Ducati? A Ducati falou que vai usar o histórico também para pensar nessa escolha, para tomar essa decisão. E em termos de histórico, não tem como bater Marc Marquez. Entre todos os pilotos do grid atual, ninguém tem um histórico melhor do que o dele. São 8 títulos mundiais, 6 na MotoGP. E ele é, para muita gente, o melhor piloto, ou um dos melhores pilotos de todos os tempos. Eu sei que tem muita gente que implica com o Marc Marquez, especialmente depois de 2015, quando ele teve aquele confronto com o Valentino Rossi, mas um fato
Marc Marquez é um excelente piloto. E ele mostrou isso várias e várias vezes ao longo da carreira dele. Então, em termos de piloto, a Ducati não perde nada, em termos de competitividade, escolhendo o Marc Marquez. Só que tem um outro lado, que ela tem muito para ganhar. Lá atrás, quando a Ducati tentou contratar o Valentino Rossi, era uma experiência diferente, porque tinha aquela coisa de piloto italiano vencendo com uma marca italiana, mas eles falharam miseravelmente. E ali ficou evidente que o problema era a moto, porque não tinha desculpa. Se você tinha o melhor piloto, como é que não dava certo? E a Ducati falhou quando ela teve um dos grandes montado ali na Desmosed. Então ter o Marc Marquez seria uma espécie de resposta àquilo lá. Quando você coloca um dos melhores em cima da tua moto e aí ele de repente pode ser dominante, pode ser forte, pode ser competitivo, você mostra para todo mundo que fala assim, ó, tá vendo? Agora eu resolvi o problema dessa moto. Só que tem uma outra parte que também é importante. O impacto que isso teria em termos de marketing. Depois de tudo que o Marques passou, imagina assim, ele veste o uniforme vermelho, é super competitivo e ganha o 7º título mundial. Além de igualar, né, a marca do Valentino Rossi, ele vai ter feito isso depois de passar por um inferno. Isso é aquele tipo de coisa que ganha prêmio, que vira filme, porque é uma história e tanto. É uma história que é uma superação impressionante, sabe? De um cara que cogitou abandonar a carreira, que cogitou pendurar o capacete, porque não sabia mais se ia ter físico para fazer o esporte, e de repente deu a volta por cima desse jeito. Como é que a Ducati vai argumentar contra isso? O que tem de negativo em fazer essa experiência? Porque de nacionalidade, a gente está falando, pelo menos no que diz respeito a Jorge Martin e Marc Marquez, são 2 pilotos espanhóis. Isso não vai fazer diferença. Em termos de currículo, a Marc Marquez ganha. Em termos de competitividade, tudo bem, Jorge Martin está melhor hoje. O Jorge Martin venceu mais vezes, o Jorge Martin lidera o campeonato. Mas o Marc Marquez já provou que pode fazer muito mais. Talvez ele ainda não esteja 100% encaixado com a moto, mas ele está quase lá. Essa primeira vitória em cima da Ducati vai chegar e eu não acho que vai demorar muito. Então a Ducati tem uma decisão difícil ali para tomar, porque ela pode escolher o cara que ao longo no ano passado e ao longo dessa temporada mostrou que merece esse lugar, que fez por merecer, né? Que poliu ali todas as arestas e que está pronto para chegar no time de fábrica. Ou ela pode escolher um cara que chegou por último, mas que traz uma bagagem impressionante e que seria um boom na história da companhia, que daria uma injeção diferente ali, que atrairia todas as atenções e tudo mais. Aí muita gente pergunta, mas como ele faria por conta do patrocinador? Ele é patrocinado pela Red Bull e a Ducati tem o apoio da Monster. Ele já deixou claro que tudo bem, que ele pode romper o acordo dele com a Red Bull, ele não precisa continuar como Red Bull. Porque o que importa para o Marc Marquez é voltar a vencer, é voltar a ser campeão. Agora que ele sabe que ele pode ser competitivo, ele não vai descansar enquanto ele não fizer isso. E a Ducati tem essa chance de novo, contratar um dos melhores da história, só que dessa vez dando a ele uma moto que é competitiva, uma moto com que ele é capaz de vencer. Se vai dar certo, a gente não sabe. Mas que seria uma aventura e tanto, isso certamente seria. Então me conta, se você fosse Didi Dalina, você escolheria Marc Marquez? Ou você acha que o tempo do Marquez já acabou e não está na hora dele ir para uma equipe de fábrica? Me conta aí e a gente se vê depois. Valeu!